nós estamos numa sociedade que tem alguns padrões, né? Então, parte disso se reflete na política. Então, quando nós estamos lidando com um modelo de censura velada, aí, como nós estamos vendo no Congresso, muitas coisas estão acontecendo, mas isso já acontecia antes, por exemplo, na programação de rádio. Por exemplo, na emissora de rádio, só fala aquilo que o governo permite. Toda emissora de rádio é assim, né? Então, nós estamos vivendo, né, uma etapa que está crescendo, algo crescente, né? Tudo tem acontecido de forma lenta e gradual, ao ponto das pessoas não perceberem que elas estão sendo cerceadas. E, tipo, cada dia tira um pouco, né? A gente está sendo, literalmente, né, tomando aquele caldo do sapo, né, como diz, né? Então, nós vemos a política muito engessada quanto à questão de promover as liberdades, né? Promover essa liberdade a grande luta é contra a liberdade, né? A censura é uma ferramenta que produz o quê? Os medos, né? As pessoas deixaram de se expor, de participar, de interagir, de se posicionar, né? Nós temos uma política hoje acovardada, né? Nós temos pessoas que, né, até têm boas intenções, mas não conseguem mais participar. Save time creating content and generate a high quality. Porque elas foram persuadidas a não dar mais opinião porque podem ser punidas, né? Elas foram persuadidas a não patrocinar mais nenhum tipo de evento porque o CPF dela pode ser bloqueado, né? Seus bens podem ser bloqueados. Então, a gente vê ali um tipo de cerceamento, e a censura ela não é só a censura de opinião, né? E aí nós vamos para um modelo atualizado de Guerra Fria, que nós vemos censuras de diversos pontos. Por exemplo, uma pessoa que é adversária política, ela fica neutralizada dentro do campo político por 4 anos, enquanto aquela liderança, ou enquanto aquele prefeito, enquanto aquele governador, ou enquanto aquele presidente, né, for líder. Então ele sufoca, né, a oposição ao ponto de você não encontrar pessoas que se expressam livremente. Então eu vejo essa dificuldade hoje dentro do cenário da comunicação, como os pares que detêm o poder, né, seja executivo, legislativo, eles dominam, né, as pautas, todas elas, né, não existe um campo aberto para espaço e debate. Por exemplo, antigamente nós tínhamos muito mais envolvimento das lideranças de bairro, né? Então nós víamos lideranças surgirem em certas comunidades, e quando você via uma autoridade, seja um presidente, um prefeito, um governador, ele ia até o bairro e falava com a liderança de bairro, né, pela influência que tinha naquela comunidade. Hoje, nós vemos isso acabar, né, foi suprimido, né, ao ponto de que apenas a liderança, por exemplo, um prefeito ou um governador, é que aparece geralmente nas mídias, né? Raramente você vê um secretário, né, uma pessoa do segundo, né, do primeiro e segundo escalão, muito menos do terceiro escalão da linha de trabalho ali nas esferas de poder, né, participar, por exemplo, de algum tipo de evento ou estar à frente de algum tipo de evento, né? Geralmente eles direcionam para os pares que serão seus sucessores ou seus aliados, ao ponto de ser uma concorrência desleal, né? Você não consegue competir com a máquina pública. Ela é um rolo compressor, né, de adversários políticos. Então, numa questão ou numa canetada, você anula ou praticamente extingue todos os seus opositores. E a censura é isso, né? Nós vemos, né, nitidamente, né, o quanto a direita, né, tem sido censurada, perseguida a respeito, por exemplo, de assuntos que pela esquerda são corriqueiros, né? Então nós temos vários pontos, e nós vemos, por exemplo, o caso da Carla Zambelli, que é um caso que eu quero destacar. Por quê? Porque a celeridade que foi dada para o processo dela, né, a condenação que foi dada para o processo dela, perto de outros casos como Zé Dirceu, por exemplo, né, que foi condenado e já está solto,
né, ou outros políticos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, né, vários outros nobres do Brasil, deputados, que foram condenados e estão soltos, né? Tiveram ali, por exemplo, ninguém da Lava Jato está preso hoje, né? Isso aí já foi página virada, né? Pessoas que confessaram, que tiveram ali provas e várias instâncias da justiça condenando eles, eles acabaram se beneficiando, né, de um grupo que hoje, esse grupo, ele soltou e libertou, né, praticamente todos os envolvidos, e agora começou uma caçada, né, uma caçada à direita. Nós percebemos nitidamente que existe, né, esse viés ideológico fortalecendo uma censura velada, principalmente quando o assunto é, por exemplo, do lado da esquerda, né, passa o pano, mas quando é do lado da direita, né, até um relógio que seja vira caso de polícia, né? E a coisa acontece na direita e vira o caos. Então, tipos de censura são perseguição, né? São cerceamento de liberdades para que promover um medo. Então, as partes elas acabam tendo medo de se manifestar, né? Elas acabam perdendo a coragem, né, que elas tinham, né, de se posicionar, né, por pautas simples. A opinião dos comentaristas não reflete, necessariamente, a opinião da TV Planalto Telecomunicações, Informações e Negócios Limitada.